onde foi feita a comparação devida do crente com uma palmeira. Você olhando para uma palmeira vê uma altura significativa, na verdade. Aqui em Santa Cruz, em frente à Igreja Batista Fundamentalista, você passando na BR-226, você vê logo uma palmeira de uma altura representável em frente à igreja. Essa palmeira tem 18 anos, vai fazer 18 anos esse ano, está completando 18 anos. Vamos dizer assim, se você é que pode dizer, é um adolescente ainda, ela vai muito crescer ainda, mas já passou da igreja, da torre da igreja. E já fica aí uma lição, porque o crente precisa crescer como a palmeira, precisa, na realidade, cresce como o cedro do Líbano, diz o Salmo, né? Mas aqui, como o justo floresce como a palmeira, comparada à palmeira, ela é alta e cresce verticalmente. Ela cresce para cima, para o alto. Irmãos, em Colossenses 3, o apóstolo Paulo disse: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Buscai as coisas lá do alto. Pois bem, a palmeira direciona-se verticalmente, aprumada. O crente deve ser aprumado, né, irmãos? Nem para a direita, nem para a esquerda, mas manter-se aprumado para a glória de Deus. E você pode ver que nossa pátria, Filipenses 3:20, diz: nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Você olha uma palmeira, ela está sempre verde, e isso se dá pelo fato dela estar sendo nutrida e estar bebendo água, mesmo que vindo de distância, pois suas raízes podem atingir quilômetros. Sabia disso? Quilômetros. Então a palmeira, ela está plantada, solidificada, edificada, e ela se mantém no seu crescimento rumo aos céus, né? É para cima que o crente deve crescer. E vimos aí que devemos florescer como a palmeira, e vimos como a flor, ela embeleza tanto a palmeira, uma árvore, como um ambiente. A flor, ela transmite um aroma suave e agradável. É que em 2ª carta aos Coríntios 2:15 é dito que nós somos o bom perfume de Cristo. Devemos exalar esse perfume de Jesus. E como vimos, a sua folha, a folha da palmeira, ela era utilizada como um símbolo da ciência no Antigo Egito. Usavam para escrever em suas folhas. E a Bíblia diz sobre o crente que nós somos cartas de Cristo, lá em 2 Coríntios 3:3, nós somos cartas de Cristo, escrita no coração, não com tinta, mas escrita nos corações. A palmeira tem muito a nos ensinar, estamos aprendendo com a palmeira. É o Salmo 92, irmãos. O justo florescerá como a palmeira, verso 12. Crescerá como cedro no Líbano. A palmeira, ela dá até no deserto, onde você não encontra outras plantas e água e árvores. Você encontra a palmeira. E diz que se tem algumas palmeiras próximas uma da outra, o que acontece mesmo no deserto seco, mas ali transforma-se em um oásis.
Que maravilha, não é? A palmeira faz isso. Está lá escrito na palavra de Deus, no livro de Êxodo capítulo 15, verso 27, que o povo de Deus na jornada do Egito para Canaã chegou a um lugar onde tinha 12 fontes de água. Por quê? O que tinha mais lá? Tinha 70 palmeiras. 70 palmeiras, então formou aí um oásis, não é verdade? 12 fontes de águas, mas lá tinha 70 palmeiras. Gente, pare de olhar para baixo, de vivenciar a realidade aqui da terra apenas. É tempo de olhar para cima. A Bíblia declara e conclama, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ele está para cima, gente. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus, olhando para Jesus firmemente. Bom, a palmeira deixa-nos estas lições. E o justo florescerá, mas aqui no texto diz que o justo crescerá, ele florescerá como a palmeira, e ele crescerá como, verso 12, cedro no Líbano. O cedro é uma árvore grandiosa, frondosa, madeira de lei, madeira especial, se achava nos palácios reais. Em Cantares de Salomão é dito lá, nossa casa, as vigas são de cedro. Então, cedro é uma madeira nobre, uma árvore gigantesca que pode chegar a 40 metros de altura. A palmeira ela pode viver 200 anos. O cedro, bote tempo, né? Bote tempo. O cedro é milenar. Enquanto a palmeira é centenária a idade, o cedro é milenar, vive milênios de anos. Irmãos, o justo crescerá como cedro no Líbano. Ei, parou de crescer por quê? Para crescer tem que ter o nutriente da palavra de Deus. Para crescer tem que ter a integração junto ao povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Quando a pessoa para de crescer espiritualmente, começa a diminuir, fica anã. É crescendo que nós galgaremos a estatura do varão perfeito chamado Jesus, está no livro de Efésios 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e da estatura do varão perfeito Jesus. Gente, há um alvo muito elevado, uma estatura ideal, sim, é a de Jesus. É verdade? O filho quer crescer, ficar do tamanho do pai. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus Cristo, conhecimento infindável, o conhecimento que jamais atingiremos, até na eternidade estaremos sempre crescendo, aprendendo mais de Deus. Gente, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? 2 Pedro 3,18. O justo crescerá. O cedro diz que ele cresce 5 centímetros em 3 anos. Os primeiros anos de vida do cedro aparece 5 centímetros. Leva 3 anos para aparecer.
enquanto que ele cresce interiormente, ele cresce estabelecendo suas raízes, porque virá no futuro uma grandiosa árvore e ela tem que ter uma estrutura à altura de raízes. Ei, como é que está o teu crescimento? Estás consolidado na rocha, que é Cristo Jesus? As demais árvores vão crescendo, estendendo suas raízes, quando deparam-se com uma rocha para por ali. O cedro é diferente. Diz que o cedro, quando ele chega às suas raízes numa rocha, olha, diz que nesse período de 5 centímetros, que leva de 3 anos, cresce 5 centímetros externamente, internamente tem mais de 1,5 metro, 2 metros, 3 metros de profundidade. E não se vê muito quando a pessoa está crescendo para a glória de Deus, não é verdade? Mas é importante isso. Como João Batista disse, convém que ele cresça, eu diminua, mas a glória dele é para ele, e por ele são todas as coisas. Irmãos, diz que quando o cedro atinge uma pedra, ele não desiste. Quando as suas raízes chegam a uma rocha, ele simplesmente se alastra e abraça aquela rocha, ao redor da rocha, por cima da rocha, estende suas raízes abraçando a rocha. O justo cresce como o cedro do Líbano. Ei, se firma na rocha que é Jesus, a rocha eterna, a rocha, o rochedo da nossa salvação. Amém? Cresçamos como o cedro. E como eu disse inicialmente, nos versos, no Salmo 92, o justo florescerá, o justo crescerá, mas o justo frutificará. Verso número 14, da velhice darão ainda frutos, mesmo na velhice, na terceira idade, darão fruto ainda, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A minha rocha em que me firmo, como o cedro agarra suas raízes na rocha, e aquela gigantesca árvore que pode chegar até 40 metros e talvez às vezes até 14 metros de largura, mas está firmado na rocha. Ei, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, verso 15. Em que você está firmado? Como está o seu crescimento? Não pare de crescer. Não pare de frutificar. Ei, jovem, mesmo na velhice se dá fruto. Imagine sendo jovem. Aproveita os teus dias para a glória de Deus. Aproveita os teus anos para glorificar a Deus, viver para a realidade eterna, aqui na terra, refletindo o céu onde há delícias perpetuamente. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Se pergunta, por que a palmeira é sempre verde e floresce no tempo certo? O segredo ela está alicerçada às suas raízes, nas vertentes de água. E Jesus disse, quem tem sede, isso foi no último dia da festa dos tabernáculos lá em Jerusalém, quando os sacerdotes estavam transpondo aquelas águas do tanque de Siloé, levando aquelas águas para derramar em demonstração do que Deus fez na jornada no deserto, provendo água através de uma rocha que seguia o povo de Deus. Eles carregavam aqueles baldes de água e derramavam como lembrança.
Aí Jesus chega e diz: ei, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? E o Salmo 1 disse que o justo é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você não está murchando, né? Você não é uma relva que floresce e murcha logo, mas sim uma palmeira e um cedro. Olha aí a diferença, a solidez. Palmeira e cedro, alimentado da vertente eterna que se chama Jesus, que era a pedra que seguia o povo de Deus na jornada para o Egito. E para os senhores da terceira idade, senhoras, você pode florir na velhice. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Ah, quanta gente desanimada, não é verdade? Quanta gente desanimada porque perdeu o foco. Por que que muitos jovens se cansam e se fatigam? Está lá em Isaías escrito, verso 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Porque muitas pessoas se fatigam, desmaiam, desanimam, param de olhar para Jesus, param de confiar, de esperar no Senhor, passam a esperar nos homens da terra, nas circunstâncias que o rodeiam. Olha para cima como a palmeira, firma-te na rocha o cedro. É o chamado do Salmo 92 que lemos nesta reflexão. E que Deus coloque isso em tua mente e teu coração. Sejas consolidado por essa verdade da palavra de Deus. Gente, os salmos são maravilhosos. Estamos estudando os salmos, pregando nos salmos nos domingos à noite. Que maravilha é o salmo! Eu tenho sido ricamente abençoado com os ensinos gloriosos dos salmos. Eu creio que os irmãos têm aproveitado muito bem. Temos ouvido testemunho de alguns que estão sendo beneficiados com os salmos. E eu creio que depois dessa série, nunca mais eles vão ler os salmos como liam antes, sem compreensão, descontextualizado, sem entender bem onde se coloca, mas dentro da sua realidade. Maravilhoso é poder meditar na palavra de Deus de dia e de noite, florir com Ele, florescer com Ele, crescer nele e frutificar